Olá e bem-vindos! Hoje vamos debruçar-nos sobre um verdadeiro clássico, a obra-prima de Alfred Hitchcock de 1954, A Janela Indiscreta. E a pergunta é: o que é que faz deste filme algo tão intemporal? É isso que vamos tentar perceber. O filme toca num ponto que todos conhecemos. Aquela curiosidade quase universal de espreitar os vizinhos. Uma curiosidade que, vamos ser honestos, às vezes é um bocadinho desconfortável, não é verdade? Então, vamos lá ver como é que o filme pega neste comportamento tão comum e o transforma logo de início no seu tema principal. Esta frase, dita pela Stella, que é basicamente a voz da razão no meio disto tudo, assenta o tom na perfeição. Prepara-nos para uma história que joga dos dois lados. Por um lado crítica, mas por outro, entrega-se completamente a esta nossa tendência para espreitar. E é aqui que conhecemos o nosso protagonista, o Jeff. Imaginem só, um fotógrafo de ação, habituado a andar pelo mundo, de repente está preso numa cadeira de rodas com uma perna partida. Está num verão abafado em Nova York e o seu único entretenimento é, precisamente, a janela. E o que ele vê são os pequenos dramas da vida dos vizinhos a desenrolarem-se à sua frente. E é aqui que a coisa fica mesmo genial. É que o Hitchcock não se contenta em mostrar-nos um voyeur. Não. Ele vai mais longe. Ele transforma-nos a nós, o público, em voyeurs também. E como é que ele faz isto? Bem, é um método com vários passos. Primeiro, o ponto de vista. A câmara quase nunca, mas nunca mesmo, sai do apartamento do Jeff. Estamos presos com ele. Depois, a lente é honesta, ou seja, só vemos o que ele vê. Não há zooms mágicos, só o que os binóculos ou a câmara dele alcançam. E por fim, o som. Durante o dia são os ruídos banais da cidade, mas à noite, tudo muda. Um grito ao longe, uma porta a bater, a tensão aumenta. E qual é o resultado disto tudo? É que nos tornamos cúmplices. Começamos a juntar as peças do puzzle tal e qual como ele, a partir de imagens que vemos ao longe, muitas vezes sem som. Somos nós que tiramos as conclusões e, sem darmos por isso, já estamos metidos na espionagem até o pescoço. Agora, vamos olhar com mais atenção para o pátio em si, porque aquele pequeno mundo é muito, mas muito mais do que um simples mistério de assassinato. O que vemos é quase como um ecrã dividido com vários canais. Em cada janela, uma história. Temos a Miss Torso, a bailarina com os seus pretendentes, a Miss Lonely Hearts, que encena encontros com homens imaginários, o compositor a tentar criar o seu grande sucesso. E, claro, os recém-casados e os Torvalds, o casal no centro de tudo. O filme cria um ecossistema riquíssimo onde o possível homicídio é apenas uma de várias histórias. Mas atenção, estas histórias não estão ali por acaso. Elas têm um propósito muito maior. Na verdade, o Jeff não está só a observar um possível crime, ele está a ver um reflexo da sua própria vida. Pensemos nisto, qual é o grande conflito interior do Jeff? É o medo de se comprometer com a namorada, a Lisa. Para ele, o casamento parece uma armadilha, quase como o gesso que lhe prende a perna. E o que é que ele vê lá fora? Um panorama completo das relações amorosas. Desde a paixão dos recém-casados até ao conflito constante dos Torvalds. Basicamente, cada janela funciona como um espelho que o obriga a confrontar os seus próprios medos sobre assentar. E é aqui que a personagem da Lisa, a namorada dele, se torna absolutamente crucial. Ela desafia-o de uma forma incrível. Enquanto ele está limitado a observar, ela entra em ação. Ela arrisca tudo para provar que pertence ao mundo dele e, no final de contas, é ela que acaba por resolver o mistério. Os papéis invertem-se completamente. Portanto, o ponto-chave aqui é perceber como é que todas estas camadas se juntam para criar uma autêntica aula de como se faz suspense. Hitchcock era mestre nisto e faria uma distinção muito clara entre suspense e surpresa. Surpresa é uma bomba explodir de repente. É um choque momentâneo. Mas o suspense é diferente. É nós sabermos que a bomba está debaixo da mesa, mas não sabermos quando vai explodir. É essa tensão, essa antecipação que ele constrói de forma absolutamente magistral. E esta técnica atinge o seu clímax absoluto na cena em que a Lisa entra no apartamento do suspeito. É um momento de impotência total. O Jeff só pode ver, tal como nós. Estamos todos presos do outro lado do pátio, a ver o perigo a aproximar-se, sem poder fazer absolutamente nada. É essa tensão que se torna quase insuportável e que faz desta uma das cenas mais angustiantes e brilhantes de sempre. E é por tudo isto que A Janela Indiscreta é muito mais do que um simples thriller. É um filme com camadas psicológicas profundas. É um comentário sobre a própria natureza de observar e de ser observado. A mestria de filmar tudo num único local é ainda hoje estudada. É daqueles filmes que, cada vez que se vê, se descobre algo novo. No fundo, é um filme sobre o próprio cinema.
No final, o filme até sugere que este voyeurismo todo serviu para apanhar um assassino. Mas a grande questão que Hitchcock nos deixa a pairar no ar é: será que isso justifica o ato? É esta pergunta provocadora que fica connosco e que cimenta a Janela Indiscreta como uma obra de arte que é, ao mesmo tempo, intemporal e profundamente inquietante.